Conforme Deus havia avisado através de José na interpretação do sonho de Faraó, uma grande crise se espalhou pela terra do Egito. Gênesis 41. Não apenas no Egito, mas a fome chegou em todo o mundo habitado, inclusive na terra de Canaã, e Jacó resolveu enviar seus filhos ao Egito em busca de alimento. Ele tinha tomado conhecimento que havia mantimento no Egito. Em outras ocasiões, a família da aliança já havia buscado, ou pelo menos tentado buscar, melhores condições de vida no Egito em tempos de crise. Gênesis 12, verso 10. Gênesis 26, dos versos 1 ao 6. Jacó ordenou que seus filhos comprassem cereais dos egípcios para sua família não morrer de fome em Canaã. Mas Jacó enviou ao Egito somente seus filhos mais velhos. Ele tinha medo que, ao enviar ao Egito seu caçula Benjamim, alguma desgraça pudesse lhe acontecer. Gênesis 42, verso 4. Isso significa que Benjamim havia ocupado o lugar de José como o filho preferido de seu pai. Ou seja, Jacó continuava cometendo o mesmo erro que trouxe várias desgraças entre sua família. Aqui também vale lembrar que Benjamim era o único irmão de José por parte de mãe. Então, os 10 outros irmãos de José partiram para o Egito. Chegando naquela terra, eles se prostraram, sinal de respeito a alguma autoridade antigamente no Oriente, perante José, o governador do Egito. Era ele quem vendia alimentos a todos os povos que desciam ao Egito em busca de sobrevivência na crise. Eles não tinham reconhecido José. Embora os irmãos de José não tenham lhe reconhecido, ele os reconheceu. Mas José não deixou que eles soubessem quem ele era. O fato de José não ser reconhecido por seus irmãos foi algo completamente plausível. Eles haviam visto José pela última vez quando ele tinha apenas 17 anos. Mas agora José já era um homem formado de quase 40 anos. Além disso, José se vestia como um alto oficial do Egito e se comunicava com o uso de um intérprete. Gênesis 42, verso 23. Ao ver seus irmãos ali, José também se lembrou dos sonhos que tivera quando jovem. Esses sonhos que fizeram com que seus irmãos ficassem tão irados com ele a ponto de querer matá-lo. Pelo fato de ser o preferido de seu pai, tais pensamentos subiram à cabeça de José e lhe deram ideias de grandeza. A prova de que José realmente nutria tais pensamentos estava no fato de que até mesmo seus sonhos refletiam o que ele vinha pensando durante o dia. Não eram ainda sonhos divinos, mas a cabeça de José por ser mimado pelo pai, e por abraçar este mimo que fazia com que ele tinha tais ideias, que estavam tanto em sua cabeça que até em seus sonhos aparecia. Agora, ao lembrar disso, José pretendia deixar seus irmãos espiarem seus pecados, acusando-os de algo que eles não eram culpados. Ele os acusou de serem espiões que tinham ido até o Egito para conhecer os pontos fracos da terra. Gênesis 42, verso 9. Os irmãos de José trataram de negar aquelas acusações e se empenharam em afirmar que eles eram homens honestos, membros de uma unidade familiar. José, porém, insistiu em sua acusação enquanto seus irmãos tentavam se defender fornecendo mais detalhes sobre sua família na intenção de conseguirem alguma credibilidade. Gênesis 42, verso 13. Foi nesse ponto que os filhos de Jacó falaram que seu irmão mais novo estava protegido com seu pai. Então José jurou pela vida de Faraó que eles não sairiam dali sem que antes seu irmão mais novo fosse levado ao Egito. Daí José propôs que um deles fosse a Canaã buscar o irmão mais novo e provar a veracidade de suas palavras. Naquela ocasião José os prendeu por 3 dias. Gênesis 42, verso 17. Juramentos eram uma prática comum na antiguidade para atestar a confiabilidade do que estava sendo dito por alguém. No terceiro dia José fez a eles uma proposta final.
Um dos irmãos ficaria preso no Egito, enquanto os demais iriam buscar Benjamim e provar que suas palavras eram verdadeiras e não dignas de morte. Gênesis 42, versos 18 ao 20. Inclusive, José assegurou a seus irmãos que eles podiam confiar em sua proposta, pois ele era um homem temente a Deus. Naquele contexto, os irmãos de José se sentiram culpados. Eles conectaram aquela situação que estavam enfrentando a uma possível punição da justiça de Deus pelo que eles tinham feito com José e admitiram ser culpados. Gênesis 42, verso 21. Rúben até falou aos demais que ele havia lhes alertado para não pecarem contra José, mas na época ninguém lhe escutou. José presenciou a discussão e escutou todas aquelas palavras. Mas seus irmãos não sabiam que ele podia lhes entender, pois José tinha até intérprete. Diante da confissão de culpa de seus irmãos, José se retirou de diante deles e chorou. Obviamente, José havia percebido que a atitude de seus irmãos tinha mudado e que agora era possível uma reconciliação entre eles. Gênesis 42, verso 24. Depois, José retornou diante deles e tomou Simeão como prisioneiro. Na sequência, José ordenou aos seus servos que abastecessem de cereal os seus irmãos e que fosse restituído secretamente dentro dos sacos de cereal o valor pago por eles. Assim, os irmãos de José partiram carregados de cereal e com comida para suprir-lhes durante o caminho. Quando um deles abriu um dos sacos de cereal para alimentar o seu jumento na estalagem, descobriu o dinheiro que estava escondido entre o cereal. Então os irmãos de José perceberam que o dinheiro pago pelo cereal havia sido devolvido. A Torá diz que eles ficaram com medo e com seus corações desfalecidos, perguntando um para o outro: o que é isso que Deus fez conosco? Eles sabiam que os egípcios detestavam o hebreu. Gênesis 43, verso 32. Portanto, como não podiam esperar receber nenhuma gentileza deles, concluíram que isso era feito com o objetivo de forjar uma briga com eles, porque antes José, o segundo homem mais poderoso do Egito, os acusara de espiões. Os irmãos consideraram esse assunto incompreensível como um castigo de Deus e ficaram muito alarmados. Chegando a Canaã, os irmãos de José contaram a Jacó tudo o que havia lhes acontecido no Egito. Eles explicaram a Jacó que Simeão havia ficado preso e que precisavam levar Benjamim ao Egito para provarem que eram homens honestos e poderem negociar no Egito. Em Canaã, eles também descobriram que o restante do dinheiro pago pelo cereal também estava escondido nos outros sacos. Jacó, porém, num primeiro momento não aceitou aquela situação. Ele relembrou que já, supostamente, havia perdido José, lamentou que Simeão estava preso em outra terra, e temeu que estivesse perto de perder Benjamim. O capítulo termina registrando a proposta bizarra de Rúben a Jacó. Rúben propôs que Jacó matasse seus 2 filhos, netos de Jacó, caso ele não trouxesse Benjamim de volta do Egito. Contudo, Jacó continuou se mostrando irredutível com toda aquela situação. Ele confessou a seus filhos que a suposta morte de José, acrescida à possibilidade de perder Benjamim, o levaria a uma depressão profunda, que causaria a sua morte prematura.